Olá, meu amigo, olá, minha amiga. A prosa continua. Hoje o programa especial é inclusão. Tá? E o programa Discorrer em Comunidade, aqui na TV Engá, tem esse propósito: mostrar que a inclusão é importante, é fundamental e é essencial. Eu convidei, está aqui, presente na TV Engá, no programa Discorrer em Comunidade, a professora Franciele de Lima Berloffa Machado. Olá, como vai? Olá, boa tarde, tudo bem? O meu nome é Franciele e eu sou professora de Libras na UEM. Trabalho lá há quase 12 anos. Ô, Franciele, diga-me uma coisa. E a família, como vai? Sim, a minha família tá tudo bem, graças a Deus, tudo ótimo. É. Ela acha que vai chegar aqui, vai falar simplesmente que tá bem, tá tudo ótimo, mas vamos falar mais. Você tem filho, né? Como que tá o filho, o esposo? Fale um pouco de você, a comunidade aqui de Maringá, quer conhecer um pouquinho mais sobre a Franciele, é com você. Bom, o que eu tenho para falar da minha família é que todos são ouvintes, né? Eu sou a única surda, profundo, mas eu faço leitura labial e uso a Libras. O meu esposo também é surdo. Ele ouve um pouco, então ele tem uma fala um pouco melhor, não tem a fala comprometida, mas ele usa Libras também. O meu filho, né, é ouvinte, fala bastante, mas agora já está começando a aprender a sinalizar, começando a aprender a Libras, a perceber a língua de sinais. É, a sua infância, como foi? Há um traço aqui interessante das dificuldades que você enfrentou com a adaptação para chegar à questão dos sinais de Libras. Comente aí, nós gostaríamos muito de ouvir esse fato. Quando eu era criança, na verdade, eu perguntei para minha mãe por quê? Por que que eu nasci surda ou eu nasci ouvinte? O que que foi que aconteceu? E aí a minha mãe me contou a história e eu entendi. A minha mãe me disse que não sabia exatamente se eu nasci surda ou se eu nasci ouvinte. Ela não sabe dizer exatamente. Mas ela me disse que acha que talvez eu tenha nascido surda. E aí eu pedi para que ela me explicasse. Quando a minha mãe estava grávida, ela precisou tomar algumas medicações por problemas de saúde, né? Então, assim que eu nasci, né, comecei a crescer, né, desenvolver, eu também adquiri algumas doenças e uma delas foi uma infecção urinária. Eu tinha mais ou menos 1 ano de idade e aí foram ministradas algumas medicações fortes, antibióticos, bem fortes. E aí o meu tio foi fazer uma visita, né? E percebeu que eu não estava ouvindo, porque ele sempre brincava comigo. E o meu tio, ele batia palma, me encontrava e me assustava batendo palmas. E eu sempre olhava para ele, sempre, eu sabia que era ele. Só que depois que eu tive esse problema de saúde, eu fiquei melhor com a medicação, continuei com as minhas brincadeiras, mas aí um certo dia meu tio chegou e fez a mesma brincadeira de sempre, bateu palma e eu não olhei, eu não percebi. E o meu tio estranhou. Meu tio olhou e falou: o que está acontecendo? Ela não olhou, eu vou tentar de novo. Foi mais perto, se aproximou mais e bateu palma, né? E eu continuei andando, não olhei para trás, então ele percebeu que alguma coisa estava errada comigo. Aí ele conversou com a minha mãe e falou para ela prestar atenção em mim, que tinha algum problema, que eu estava com algum problema auditivo, que era para ela prestar atenção. E ela
não admitiu, achou que não, que era a imaginação da cabeça dele. Meu tio disse a ela que não, tem sim, tem alguma coisa errada. Ela tá muito diferente. Eu bato palma, ela olhava para mim e agora ela não olha mais. Eu tentei mais de uma vez e ela não olhou. Eu acho que esse remédio que foi dado para ela foi muito forte. E ela deve ter perdido a audição por causa disso. Observe isso. Leve ela na fono, na especialista, faça uma audiometria. E aí foi quando a minha mãe decidiu levar na fono para fazer a audiometria. E aí constou que realmente eu tinha ficado surda e que tinha sido profundo. A minha mãe ficou bem angustiada, bem nervosa, sem saber o que fazer. E agora minha filha é surda, eu nunca conheci ninguém surdo, o que que eu vou fazer? Meu tio falou: calma, vamos procurar uma escola para que ela possa estudar. E o meu tio e a minha mãe foram e encontraram uma escola, mas essa escola não era uma escola bilíngue, era uma escola de inclusão, que tinha ouvintes e surdos. Mas a diretora pediu para conversar com a professora e pediu para separar. Numa sala só surdos e em outra sala só ouvintes. Na verdade, na mesma sala, porém separado, fazendo uma segregação das pessoas ouvintes e surdas. Minha primeira língua que eu aprendi foi oralizar, na verdade. Eu não aprendi a Libras, que seria a minha língua materna. Eu aprendi a oralizar, na verdade, fui obrigada a oralizar. Eu era proibida de usar mímicas, gestos, sinais, eu tinha vontade de usar. Eu tinha vontade de ter a comunicação como os surdos fazem, né? A professora um dia olhou para mim e eu fiquei bem assustada. E a professora se aproximou, me pegou pelo queixo com muita força e disse para mim: fale, fale, não é para usar esses gestos que você faz aí parece imitando macaco. Que coisa feia. Você precisa aprender a falar de maneira correta. Eu fiquei em choque, falei: tá bom. Mas eu sempre, no intervalo, no banheiro, escondidinho, eu conversava com outros surdos e aí eu usava gestos, na verdade ainda não sabia Libras puro. E era muito bom ter essa comunicação. Depois a minha professora, na verdade, explicou para ela que que a minha mãe precisava ensinar em casa só a oralizar e não a usar gestos. A minha mãe falou: ok, eu aceito o seu conselho. E assim ela exigiu que eu aprendesse a falar também como a professora, só oralizar mesmo. Aí eu desenvolvi um pouco da fala, né? Fiz acompanhamento com um profissional, que é a fono, com vibração da voz, para perceber como era a fonética de cada letra, né? E fui aprendendo a oralizar. Depois fui crescendo, né? Eu tinha em torno de 8 a 9 anos, acredito que uns 8 anos. A minha mãe me mudou de escola, que só tinha ouvintes. E era uma escola particular, porque a minha mãe achou que eu iria desenvolver mais nesse lugar, que o contexto daquele lugar seria melhor para mim. E era uma escola só de ouvintes. Eu ficava sentada e a professora falando, eu não ouvia nada, não conseguia entender nada, só ficava observando. A professora falava e eu só olhava. Prestava atenção no que os amiguinhos estavam fazendo e eu via que eles estavam recortando, colando, e aí eu copiava. Desenhavam árvore, eu desenhava uma árvore também. E tudo que eu fazia era copiar. Mas o que a professora falava eu não entendia nada. Depois, a minha mãe resolveu me mudar de escola mais uma vez para uma escola de inclusão mesmo, só para surdos. Porque eu não conseguia desenvolver dentro dessa escola, onde tinha só ouvintes. Foi muito difícil para mim, para aprender. Não tinha comunicação. Também no intervalo, eu ficava sozinha, via as crianças correndo e brincando, e eu só ficava observando. Via as crianças brincando e eu ficava sentada no chão, quietinha, vendo os outros brincarem.
Por quê? Porque não tinha comunicação. Era muito difícil para mim. Por isso a minha mãe resolveu me mudar para uma escola que só tinha surdos, que é a escola bilíngue que existe lá dentro da UEM. E estudei lá até 12 anos. Franciele, há um aspecto muito interessante que você superou, se formou, é pedagoga, fez curso de pós-graduação em educação bilíngue para surdos e letras libras e hoje está como uma pessoa que está fazendo a inclusão das pessoas, né? Que não puderam ou não podem entrar no trabalho, essa coisa. O que significa ser uma professora hoje e estar orientando esses alunos aí a poderem conquistar o seu trabalho, o seu espaço na comunidade? Hoje eu ensinando os alunos, né, ouvintes, eu amo ensinar, na verdade, essa língua tão rica. Ensinar as pessoas a se comunicarem, quando tem alguma dúvida. Eu gosto muito de ajudar. Eu gosto de ter empatia e de ensinar as pessoas a ter empatia, a perceberem o quanto essa língua é rica. Às vezes eles ficam um pouco travados, porque eu ensino a língua para ouvintes também. Às vezes as pessoas não entendem, e aí eu começo a fazer o bimodal, que é sinalizar e falar, por conta de ter aprendido, né, a oralizar com fono. Mas gostaria de falar um pouco sobre a questão de pessoas quando elas são idosas. É mais difícil a comunicação, mais difícil para introduzir a Libras, né? Então aí, quando acontece isso, eu escrevo, né? Uso um pouco da Libras e escrevo, faço uma expressão facial, que é bem importante, e aí as pessoas que são mais idosas conseguem entender. Porque, na verdade, uma professora, o que ela precisa ter é paciência, muita paciência. Ajudar sempre, dar apoio, observar, ver se o aluno realmente entendeu, dizer que ele precisa treinar, porque eu sei o que é ser um surdo que é proibido de sinalizar e que só pode oralizar. E qual é o sentimento, Franciele, professora, quando um aluno chega até você e fala obrigado? Eu fico muito emocionada, agradeço também, agradeço pela empatia, agradeço o respeito que eles têm por mim, agradeço por se interessarem pela cultura surda, por aceitarem essa língua, compartilhar, então isso me emociona muito. Que mensagem você gostaria de passar para toda a comunidade de Maringá? Agora a comunidade de Maringá vai ouvir você, Franciele, através da Giane ali. O que você gostaria de passar para toda a comunidade de Maringá nesse momento? Eu gostaria de dizer que, na verdade, essa questão de que as pessoas viveram coisas que foram proibidas, né? A história que nós vivemos foram coisas muito emocionantes e a questão de ter faltado a empatia, isso foi muito difícil, nós sofremos muito. E isso, no passado, foi muito ruim. Eu já morei em Paris, gostaria só de comentar isso. Lá eu não conheci nenhuma pessoa surda, não tinha. Eu sei de histórias de pessoas que foram lançadas nos rios só porque eram surdas, eram consideradas pessoas amaldiçoadas. Então hoje foi um avanço. Então gostaria de dizer para vocês que hoje nós vivemos a inclusão. Hoje o surdo pode escolher oralizar, mas ele pode escolher a própria língua que ele tem, mas foi muito difícil
a língua não era aceita e nós nos sentimos muito prejudicados. Então, a história dos surdos é uma história que precisa ser revista. Foram muitos sofrimentos, mas hoje nós estamos livres porque podemos fazer parte de uma escola bilíngue, conseguimos fazer faculdade, conseguimos dirigir, um surdo pode dirigir, são muitas coisas que nós podemos fazer, sim, somos capazes. Franciele, professora, daqui a 5 anos, o que você pretende, onde você pretende estar? Quais são os seus sonhos? Daqui uns 5 anos eu quero fazer doutorado, né? Eu sou mestranda agora. Eu quero trabalhar um pouco melhor, né, com a comunidade surda, trabalhar ensinando os ouvintes também, para que eles possam treinar e aprender essa língua, desenvolver, para que haja no futuro mesmo uma inclusão, não só na comunidade surda, mas em toda a comunidade de Maringá, de ouvintes e surdos. Eu quero muito poder dar esse apoio para a comunidade surda, porque eu acho que isso é muito importante. Franciele, o programa está terminando. Fique à vontade para fazer as suas considerações e que bom que você veio. Hoje eu só queria mesmo agora nesse momento dar uma dica para as pessoas saberem. Se você é ouvinte e tem medo de estar perto de um surdo, se você tem vontade, pode procurar aprender a língua. Pode procurar um professor surdo, a comunidade surda, se você tem curiosidade. Porque não é, a língua é propriedade do surdo, mas você que é ouvinte também pode aprender em relação sobre as expressões faciais, conversar, interagir, dar risada. Nós contamos piada também, nós nos emocionamos. Surdos e ouvintes, isso é muito importante, essa parceria. Não precisa ter medo. Então vai contar uma piada aqui antes de terminar, uma piada rapidinha. A professora Franciele, agora de improviso. Está acabando o tempo, aproveita agora. Uma piada, vou tentar me lembrar. Tinha umas pessoas andando, né, numa montanha, algumas pessoas subindo na montanha, e tinha um cego orando, né, fazendo uma oração, pedindo para Deus abençoar ele, que ele queria enxergar. Aí soltou a bengala, voltou a enxergar, ficou muito feliz, foi embora. A próxima pessoa que estava subindo a montanha era um cadeirante. Aí o cadeirante viu, né, que o cego orou e conseguiu esse milagre, fez a mesma atitude e começou a andar. Pegou a cadeira, jogou e foi embora feliz, né? Conseguiu o milagre que ele tanto precisava. Aí um surdo estava junto com o intérprete, andando, né? Subindo. Aí o intérprete falou, você é surdo? Ele disse, sim. Aí começou a orar. Aí, de repente, conseguiu ouvir. Nossa, maravilha, eu tô ouvindo. Aí o intérprete falou, agora você é ouvinte? Então agora eu vou jogar o intérprete fora. Bom, é para rir mesmo. E é para agradecer. Olha só, hein? Obrigado pela sua presença. Bem rapidinho aí, faça as considerações finais, Franciele, professora. Eu gostaria muito de agradecer, né, por ter participado aqui. Muito obrigada mesmo. Só isso, só agradecer. Eu agradeço de coração a sua presença aqui. E é uma alegria muito grande e reforço a você, meu amigo, você, minha amiga, que a partir do dia 15 de setembro volta às aulas lá na SUMAR, Associação de Surdos de Maringá. Procure, veja nas redes sociais e ingresse lá. A professora Franciele esteve à frente da última turma, então convite feito. E a professora Franciele que está aqui, eu agradeço com o seu carinho, a sua atenção e a sua prontidão de estar presente aqui. Vou convidar mais vezes para a gente conversar mais e contar algumas piadas, com certeza. Caso você, meu amigo, caso você, minha amiga, não conhecesse a professora Franciele, agora você pode dizer, prazer em conhecer, professora Franciele. Obrigada de coração.
Muito obrigada por essa entrevista. Se precisar mais vezes, estamos aqui. Obrigado e Deus nos abençoe.